Tô de volta. Nossa segunda aula da Semana da Inteligência Emocional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa segunda aula. Antes que eu me esqueça, aproveita que aqui embaixo tem uma caixinha de comentários e comenta ali como foi a primeira aula, de que coisas você se deu conta a seu respeito, ou que reflexão que a gente fez aqui fez mais sentido para você. E aproveita para tirar suas dúvidas também, vai ser um prazer te responder, tá bom? Vamos aproveitar as estratégias que a gente tem através dessa plataforma aqui para a gente poder se comunicar. Hoje eu volto para a nossa segunda aula e hoje eu tenho a proposta de trabalhar com você algumas perspectivas para que a gente possa já pensar em técnicas para usar no nosso dia a dia. Se vocês lembrarem, em nossa aula 1 nós falamos muito sobre como a gente age, apesar do que a gente sente. A gente fez essa relação entre emoção e comportamento. E vocês podem estar lembrando aí que a gente encerrou no finalzinho da aula, eu falei sobre ter comportamentos que reduzam duas coisas. Eu falei sobre reduzir a intensidade e a quantidade dos episódios que você tem de comportamentos que são desalinhados com os teus valores ou que pelo menos soam meramente como reflexos das emoções, onde você não tem intenção neles, né? Então, a cada dia que você pratica isso, se você reduz a intensidade, ou seja, ele vem numa proporção menor, ou você reduz a quantidade, ele acontece em episódios cada vez mais espaçados, melhor. Outra coisa que eu falei muito pra gente também foi sobre o fato de que a inteligência emocional ela é uma técnica, mas ela não é necessariamente uma técnica fácil. A expressão que eu usei é que ela é uma técnica simples, vocês vão estar lembrados disso. A gente falou sobre a emoção ser uma condição, e é nisso que eu vou começar a nossa aula de hoje. As emoções, elas são um sinal, são um alerta. Eu diria que elas são como o sinal amarelo que a gente recebe de que alguma coisa está acontecendo. Seja porque, como a gente falou, no medo você tem alguma ameaça, ou seja lá o que for. O que eu quero que a gente comece a nossa aula de hoje pensando é sobre o que é comum, qual é a reação comum ou o que comumente tem acontecido com você como consequência de reações emocionais. Pensa aí no que a gente chama de emoções básicas. Quem já assistiu o filme que chama Divertidamente e lembra dos personagens, são elas as emoções básicas: raiva, medo, tristeza, alegria e nojo. A gente não vai falar especificamente do nojo aqui nas aulas, eu vou investir mais nas 4 emoções, porque inclusive uma das teorias fala só dessas 4. Mas eu quero que vocês pensem aí. Pensem com o que você tem, que comportamentos você tem tido, ou o que você tem tido de resposta, de comportamento, quando você sente medo. Como geralmente tem sido. Quando você sente alegria, quando você sente tristeza e quando você sente raiva. O ponto é esse, observa como é que você tem se comportado. E aí, o comportamento nesse caso, como é que a gente observa? Eu costumo dizer que são 2 perspectivas. A da introspecção e outra que a gente chama de outrospecção, que é uma brincadeira de linguagem que a gente faz aí, né? A introspecção, ela está relacionada a você se observar. Por exemplo, quando você sente raiva, você consegue ter esse espaço introspectivo de analisar o que acontece, de perceber a emoção chegando e de perceber ela a ponto de, por exemplo, tô sentindo raiva, eu me distancio um pouco da situação, porque a raiva, na verdade, é uma emoção que é minha, mas a reação que eu vou ter com a outra pessoa pode afetar e às vezes pode piorar a situação ainda mais. A gente sabe bem disso, né? Então vamos ver como é que é esse espaço da introspecção. Como é que você observa e como é que você se analisa, como é que você trabalha isso tudo. Outro ponto é o que eu falei que a gente vai chamar aqui de outrospecção, que é entender que os sinais muitas vezes aparecem na nossa relação com os outros. Muitas vezes a gente percebe as nossas dificuldades, os sinais de inteligência emocional ou de dificuldade na inteligência emocional, a gente percebe nos relacionamentos. Então o que eu quero é que, para a gente seguir essa nossa segunda aula, você comece a avaliar o que tem ajudado você emocionalmente e o que tem piorado com relação aos comportamentos. Quando você sente algo, o que você faz? Imagina, por exemplo, que você está num dia triste e você opta por, de repente, ficar quietinho no seu canto, escolhe uma condição de distanciamento ou de isolamento. Avalie se isso que você está fazendo, se esse comportamento ele tem uma valência positiva para o que você quer ou não. Se o que você quer nesse momento é, de fato, ficar um pouco sozinho para poder refletir e analisar, ok. Mas se o que você está buscando para ajudar você com essa emoção é, por exemplo, o acolhimento, esse comportamento ele está sendo de valência negativa. Lembra que eu falei? Valência negativa te afasta daquilo que você quer. Então avalie se a forma como você tem se comportado tem sido reforço para a sua emoção, em qual aspecto? No aspecto de prolongar ela
ou no aspecto de deixa que ela passe por você e consegue seguir teu dia sem ficar alimentando de alguma forma aquela emoção. Quando eu falo que, eu falei na aula 1 e quando eu falo sobre isso, que a emoção é um estado passageiro, imaginem que a emoção ela vai chegar até você. Lembra que eu falei que ela vem te visitar? Em algum momento ela vai te encontrar, mas o natural dela, por ser um estado passageiro, é que ela siga o seu caminho, ou seja, é que ela passe e ok, a gente vai ter outras emoções durante o dia, a gente vai conseguir ter outros comportamentos durante o dia. Se você, por exemplo, estava focado em alguma tarefa, fazendo alguma atividade do teu trabalho, veio uma emoção de tristeza e te visitou, o comum é que a tristeza passe e que você consiga logo voltar à produtividade que você estava tendo antes. Então eu quero que você avalie se os comportamentos que você tem tido, eles estão reforçando essa emoção em que sentido? No sentido de deixar que ela passe, se você está ajudando no sentido de reforçar isso. Se você tem comportamentos que ajudam que ela passe, ou se você tem comportamentos que reforçam para que ela fique, que você fica de alguma forma ruminando, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente percebe isso, e se a gente for honesto e humilde com a gente mesmo, a gente vai perceber o quanto às vezes a gente acaba intencionalmente prolongando os efeitos, o quanto muitas vezes a gente alimenta as emoções. Em 2014, 2 estudantes de uma universidade da Bélgica fizeram uma pesquisa que é um clássico na psicologia, que fala sobre a duração das emoções. São 2 estudantes, Felipe e Saskia, até anotei o nome deles aqui para falar para vocês. E eles fizeram uma pesquisa, então, com 27 emoções. Pegaram um grupo extenso de pessoas avaliando qual era a duração que cada emoção tinha, ou seja, como é que elas, quanto tempo elas ficam e como elas ficam com a gente. E dessas 27 emoções, a emoção mais duradoura que eles identificaram foi a tristeza. Ela pode chegar a ficar aí uma centena de horas, se eu não me engano são 120 ou 160 horas que a emoção pode até ficar com você, que ela vai durar com você. Mas o que eu quero falar não é da tristeza, eu quero fazer um comentário aqui sobre uma emoção que eu escolhi para trabalhar com vocês, que foi a emoção da raiva. A raiva, segundo essa pesquisa científica, é uma emoção que dura no máximo 2 horas. Então pensa num dia, pensa aí, a raiva é uma emoção que dura no máximo 2 horas. E aí pensa num dia em que você se sentiu irritado com alguma coisa logo que você acordou. Alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa que o seu esposo, sua esposa, o seu filho, uma atitude, ou você mesmo. De repente estava esperando fazer um trabalho, escrever um texto, ou fazer algo referente à tua profissão e não conseguiu fazer tão bem e ficou irritado com aquilo. E perceba quantas vezes isso aconteceu lá às 8, 9 da manhã e ainda lá no final do dia você está colhendo frutos dessa irritação. E aí consiga perceber o quanto você é responsável por isso, o quanto eu sou responsável por isso quando isso acontece comigo. Mais do que a duração das emoções, a gente tem que entender o quanto a gente está mantendo elas com a gente. Ruminar é um fato determinante para explicar o porquê que as emoções duram mais ou menos tempo. Um exemplo clássico, por exemplo, é o caso da ansiedade. A gente passa por um momento, uma crise de ansiedade, por exemplo, e a gente quer entender o porquê essa crise aconteceu. Eu me lembro que no começo da minha profissão, quando eu atendia na clínica, às vezes eu recebia pacientes, por exemplo, com crise de pânico ou com crise de ansiedade muito intensas, e eles me diziam: Jamile, tá tudo bem comigo, eu não entendo por que isso acontece. Mas quando eu penso sobre isso, eu acabo ficando mais ansioso ainda. Porque a emoção não necessariamente ela é um processo para que você entenda, ela é um processo para que você sinta. O que você tem que entender, obviamente, é com a recorrência dos episódios o que causa aquela emoção e esse processo como um todo. Mas entenda o quanto a gente às vezes rumina, você se sente ansioso e quer entender o porquê sente essa ansiedade e entra num processo de pensamento que acaba ruminando, que acaba estendendo isso. Então eu quero falar para você sobre uma analogia que eu tenho trabalhado já há bastante tempo, onde eu associo e eu faço uma relação da nossa mente, nessa relação entre emoção, pensamento e comportamento, e eu faço uma analogia com uma estação de rádio. Imagine que você está dirigindo o teu carro por uma estrada e que de repente a estação de rádio que estava sintonizada sai do ar. Bem comum isso, você se distancia da antena, enfim, da torre e acaba perdendo o sinal. Nesse momento, dentro do seu carro, o barulho vai começar a ser um barulho de chiado, que antes era música ou notícia ou informação, passa a ser um chiado. O que eu quero que você pense nessa analogia é o seguinte: o que a gente faz quando você está ouvindo o rádio e o rádio começa a chiar? A gente pega a nossa mãozinha, vai até o botão e sintoniza em outra estação. Alguns aí mais modernos, talvez tenha até algum tipo de sintoniza automaticamente, assim, né? Mas a ideia é que a gente precisa fazer um movimento para sintonizar em outra frequência, em outra estação dessa rádio, senão ela vai continuar, nessa analogia que eu falei, chiando.
Eu quero que vocês pensem nessa perspectiva dentro da lógica das emoções agora. Quando você sente uma emoção, você está durante o seu dia, por exemplo, e de repente alguma emoção te visita, você tem algum tipo de estímulo que a gente falou na primeira aula, e de alguma forma você começa a ter e sentir uma emoção que começa a simbolicamente chiar, em que é incômodo para você. Lembra que eu falei? No barulho do rádio incomoda. E nessa emoção também, você começa a perceber que tem algo diferente. Eu vou falar um pouquinho na próxima aula sobre o quanto a gente de alguma forma, analfabeto emocionalmente falando, porque a gente tem dificuldade de expressar, mas a gente percebe que tem algo diferente. E eu quero que você pense nisso e você entenda que assim como lá no rádio do carro você pode ajustar a frequência para uma outra estação, com as suas emoções você também pode. E eu vou falar mais. A gente pode trabalhar nessa perspectiva duas coisas, tanto a sintonia quanto o volume. A gente pode trabalhar algum comportamento que te cause outra emoção e que sintonize você em outra frequência, tal como nessa da rádio que eu falei. Então eu posso sintonizar em outra coisa. E aí, gente, é muito simples. É aquele dia em que você tá ansioso e de repente você sai para fazer uma caminhada ou você senta no tapete para brincar, para montar um quebra-cabeça com os seus filhos e esse comportamento vai sintonizar você em uma emoção diferente. Além da sintonia, eu falei do volume, porque é exatamente isso. Você também consegue trabalhar essa proporção do quanto a emoção te afeta, se ela te afeta mais ou menos. Então, a sintonia e o volume são duas analogias para a gente pensar aqui e entender que, com isso, a gente faz o que eu propus lá na primeira aula, que a gente chama de dessensibilização. Lembra que eu falei? Na primeira vez que um episódio te acontece, você se irrita. Amanhã você se irrita um pouco menos, depois um pouco menos. Depois um dia você fica indiferente àquele estímulo, já não é mais tanto assim, e um dia você chega inclusive a ser grato. Imagina, por exemplo, no processo de luto, e você vê alguma coisa que é uma referência da pessoa que você perdeu, de alguém que foi embora. E quando você tem esse estímulo, você fica triste. Na segunda vez que você tem esse estímulo, você fica triste. Com a recorrência, pode ser que se a gente gerencia a sua emoção, você vá ficando cada vez menos triste, até que um dia você olhe para aquilo e ao invés de lembrar do que te falta, você consiga perceber o que te farta. Ou seja, aquilo que nessa relação você teve, ou quanto você é grato por essa pessoa ter feito parte da sua vida, por exemplo. Com isso, a gente vai ensinando você mesmo sobre como agir diferente. Esse é o processo. É lembrar que todas as emoções têm uma razão e que elas são sinais importantes para o teu autoconhecimento e para ajudar a aprimorar as tuas relações como um todo. Todas as emoções têm um papel fundamental na tua vida. A inteligência emocional é quando a gente propõe de alguma forma parar de fugir das emoções e a gente começa a sentir e expressar. A proposta é olhar para as emoções de uma maneira diferente, de um modo menos vulnerável à negatividade dos comportamentos e assim direcionar os pensamentos, as emoções e os sentimentos, que o sentimento é a interpretação, já é como você percebe aquela emoção, e direcionar tudo isso para uma valência positiva, para ter comportamentos alinhados com quem você é e com os teus valores. Para isso eu vou te falar agora de 3 perspectivas nessa aula. A primeira delas é o seguinte: se as emoções são um estado passageiro, a primeira perspectiva é que a gente aprenda a deixar as emoções passarem. Lembra que eu falei? A emoção vem, te visita e ela segue o fluxo natural dela. A emoção é uma reação do corpo a um estímulo e ela vai passar. Perceba quantas vezes você, ao invés de deixar que ela passe, fica mantendo. Perceba o quanto você tem comportamentos que prolongam as emoções e com isso alimentam as tuas dores. A segunda perspectiva é sobre o quanto, muitas vezes, a gente não só, como eu falei na primeira perspectiva, não deixa que a emoção passe, mas nesse segundo ponto eu quero que vocês pensem sobre o quanto, muitas vezes, eu e você acumulamos dores. É como se a gente carregasse uma mochila e cada emoção que eu tenho que me gera algo de valência negativa, eu vou carregando, vou acumulando. E aí, quando a gente sente algo que desperta uma emoção similar àquela dor que eu tive, eu junto as coisas. Ou seja, você sente tristeza quando você lembra, eu falei do luto agora há pouco, você sente tristeza quando você lembra de alguém que você ama e que foi embora, que morreu. E aí você sente tristeza hoje, por qualquer outra razão, e quando você percebe, você está juntando essas duas tristezas e você está ali mais triste, prolongando aquela sensação, aquela emoção que você teve. Muitas vezes, além de alimentar, a gente acumula e mais do que tudo, a gente mistura as dores. Em razão do pensamento, a gente associa isso, né? E me entristeceu em algum assunto, me entristece outro agora, eu junto as coisas. Senti medo em algum momento, sinto medo agora de novo e misturo as coisas. E aí no acúmulo fica muito mais difícil trabalhar. Então a segunda perspectiva é para que a gente trabalhe esse espaço de separar as dores. Tô triste agora, ok, mas tô triste por quê? Para que a gente não junte outras tristezas aí.
Quando a gente trabalha com os eventos que nos acontecem hoje, é muito mais leve trabalhar, porque se eu não separo, se eu não faço essa distinção das dores, é como se a gente trabalhasse com um armário com gavetas, e eu gosto de pensar nessa perspectiva. Imagina, por exemplo, que você teve um episódio no seu trabalho que foi uma experiência negativa, que você teve uma emoção ruim, um comportamento ruim, por exemplo. E você pega isso e ao invés de trabalhar, imagina que você simbolicamente abre uma gaveta e pega essa experiência e joga ela ali dentro. Quando você viver uma emoção similar, de alguma forma teu pensamento faz um trabalho de simbolicamente abrir essa gaveta e pode ser que ele acesse outros episódios de tristeza e misture a coisa toda. Então, aprender a identificar, tô triste, mas tô triste por que razão, para que não misture as razões, é fundamental. E a terceira perspectiva que eu vou trazer para essa nossa terceira aula é a perspectiva da ênfase, ou seja, do tamanho que você dá para as emoções. Eu costumo dizer que todos nós aqui conhecemos alguém que com uma unha encravada sofre, ou que de repente com qualquer episódio do seu dia a dia sofre uma proporção muito grande, e vemos pessoas que passam por episódios difíceis, de fato às vezes um adoecimento, uma enfermidade ou algo muito complexo, e ainda assim não sofrem tanto, porque conseguem dar uma perspectiva diferente. Eu sempre conto uma história da minha mãe, ela era paciente renal crônica, e ela fez um transplante de rim. E algumas semanas depois, o rim do transplante acabou parando. Ela teve uma complicação de uma doença autoimune e teve essa complicação de o rim do transplante parar. Eu me lembro de quando a médica veio dar a notícia para ela de que o rim tinha parado de funcionar e que ela ia precisar voltar para hemodiálise. Ela olhou para a médica e falou: doutora, tá tudo bem, porque eu prefiro estar viva com os rins que eu tenho parados do que ter morrido com rins funcionando. Tem pessoas que todos os dias acordam com os seus rins 100% e que muitas vezes acabam indo embora. Então eu tô viva, é isso que importa. Eu não tô dizendo que isso te faz mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Eu tô dizendo que a perspectiva que você olha, a percepção que você dá para as coisas. E aí vem o clássico hábito que a gente ouve muito hoje em dia falar, que é de olhar as coisas por um outro lado, que é a coisa que a gente ouve muito falar do pensamento positivo, do comportamento positivo, isso tudo. E basicamente a ideia é pensar como positivo aquilo que é mais saudável para você. Ou lembra do que eu falei? Aquilo que te aproxima mais do resultado que você quer. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, a nossa percepção nos trai. Eu gosto muito de uma autora americana que chama Byron Katie, e num dos livros dela ela fala que muitas vezes a nossa forma de ver os problemas é o que nos causa sofrimento. Quando a gente muda a maneira de ver, os problemas tendem a diminuir e muitas vezes até a desaparecer. Eu não estou dizendo para que você negue o que você sofre, para que você negue o que te dói. Eu estou dizendo para que você busque olhar sob outra perspectiva, para dentro do que eu comecei a aula de hoje falando, diminua a intensidade e a quantidade com que isso te incomoda. Essa é a perspectiva que essas três perspectivas, né, de deixar que as emoções passem, de não acumular as dores e de ao mesmo tempo trabalhar a sua percepção e a ênfase que você dá para as coisas, são três pilares importantes para se trabalhar a gestão das emoções e a inteligência emocional. Eu vou voltar com vocês na aula de amanhã falando sobre uma técnica específica para fazer isso, para aplicar no dia a dia, e também sobre como simplificar esse processo. Então a ideia é que amanhã a gente volte para aula, a gente vai falar de uma técnica que se chama NASA, onde a gente vai aprender, ok, já me senti a emoção, eu faço o que é com ela. Tá bom, gente? Obrigada pela nossa aula de hoje. Mais uma vez foi um prazer dividir isso com vocês. Deixem seus comentários, deixem suas perguntas e bom trabalho. Lembrem disso, inteligente não é aquele que sabe, é aquele que aplica o que sabe. Então saiu da aula aqui, já começa a perceber suas emoções e começa a ver onde a gente pode trabalhar. Até amanhã a gente se vê, tá?